muita gente. Nós estamos recebendo no estúdio do Jornal Gente o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Ordini, que está conosco ao vivo nessa manhã aqui no nosso estúdio para conversar sobre diversos assuntos. O primeiro deles, vamos repercutir, presidente, essa paralisação de ontem. Isso é muito prejudicial para o comércio em geral, né? O comércio tem contas aí do tamanho do prejuízo de um dia de greve no metrô e na CPTM. Queria que o senhor começasse falando sobre esse problema. Muito bom dia. Bom dia a todos vocês e Bom muito dia. obrigado pelo convite. Efetivamente, essa greve absurda trouxe prejuízos incalculáveis. Uma das lojas que nós temos contato disse que perdeu 80% do movimento do dia. Isso é uma tristeza muito grande. E outros eram 40%, 50%, pessoas que recebiam consumidores de mais de 1.000 pessoas acabaram recebendo 100 pessoas o dia todo, outros nem isto. Quer dizer, então, prejudicou todos os lados. É um prejuízo incalculável por uma greve, com todo o respeito, absurda, que não deveria ocorrer. Foi um desrespeito à população. Presidente, a gente tem colocado aí no cenário nacional a reforma tributária. O senhor já teve a oportunidade de conversar conosco, né? Quando o projeto estava na Câmara, agora o projeto está no Senado Federal. Como que a Associação Comercial tem acompanhado esse debate? O texto do Senado trouxe avanços? Dá para a gente trazer uma atualização dos estudos que foram encomendados aí pelo comércio para essa reforma? Olha, Pedro, com muita tristeza, não melhorou nada, absolutamente nada. Ao contrário, piorou. E piorou por uma razão. Nós começamos, isso até eu faço aqui uma homenagem aos autores que eu conheço, tanto o Bernardo como o Eurico. Eles tiveram um projeto, mas se você pegar o original, o de hoje, não há quase que nenhuma ligação. E ele está inteligível e vai ser muito difícil na sua aplicação na prática. Eu até outro dia, brincando, lembrei uma música da minha época de juventude, que é o Pare Agora, e seria o ideal para esse momento que essa reforma parasse e não continuasse. Você acha que ela consegue ser pior do que a que a gente tem hoje, presidente? Muito pior. Pior muito do que o pior. atual sistema tributário? Muito pior. Só vou trazer 3 aspectos extremamente preocupantes para vocês. O primeiro deles é que a famosa simplificação que o contribuinte e a população espera não existe. Não existe porque, se de fato eles reuniram o CBS e o IBS, juntaram 2 ou 3, do outro lado começaram a criar uma série de outros impostos, acrescendo, inclusive agora até para nossa tristeza, alguns estados, inclusive de São Paulo, estão pensando em aumentar o ICMS para uma alíquota de 19,50. Isso tudo traz uma preocupação para o empreendedor, porque os investimentos são muito mais difíceis. Então, essa reforma que está aí, com todo o respeito aos autores e todo o trabalho, a gente sabe que tem gente com muita competência tributária, mas ela não é aquela que se espera. Complicou na sua simplificação, que não existe, trouxe uma preocupação muito grande com relação aos estados, porque, de certa forma, ou de toda forma, tira a competência do Estado. Imagina um governador ter que bater na porta da União para pedir a verba para o seu governo no ano seguinte ou nos outros anos. Isso é um absurdo. E, principalmente, está trazendo uma série de monstrengos ressuscitados, que, na minha época, lá atrás, existia o chamado Imposto Único sobre Minerais. E aquele imposto foi incorporado já naquela época dentro do ICM, que se chamava ICM, passou a ser ICMS, de serviços. E hoje está retornando aí, lá no meio dessas inovações do Senado, de um imposto chamado extrativo. Imposto este que vai cobrar, parece que não se sabe bem as alíquotas, mas 1% de toda a extração de minérios que tem. No momento
em que essa área vai ter um desenvolvimento grande, seja através dos minérios que estão compondo baterias de automóvel, por exemplo, né? Que estão trazendo inovações tecnológicas muito grandes, vamos ter mais uma cobrança de imposto. Presidente, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu quero pedir licença, a questão tributária, da reforma tributária, é de fato muito importante, é o tema central dessa entrevista. Eu gostaria de voltar rapidamente à questão da greve, que infelicitou os paulistanos, que prejudicou os paulistanos e o comércio de São Paulo também, sobretudo, né? O senhor, como presidente de uma entidade representativa do comércio, não cogita buscar reparação cível desses sindicalistas atrasados que promoveram uma greve política ilegal, desrespeitando inclusive decisão judicial, uma greve marcada até por sabotagem, como acabamos de ver agora, cabos cortados para prejudicar, para tentar impedir a circulação dos ônibus. Nós vimos na greve anterior, em outubro, também a mesma coisa, inquérito policial atestou a ocorrência de sabotagem e de terrorismo na prática, né? Pessoas que foram mantidas como reféns, né, passageiros, centenas, num trem isolado, sem que o sistema pudesse trazê-lo de volta, né, às estações, etc. O senhor o comércio, né, e o senhor que o representa estão lidando com bandidos, com criminosos também, né? Não seria o caso de buscar uma reparação civil, né, uma reparação pelos danos causados, os prejuízos provocados aos comerciantes? Olha, Cláudio, com tanta preocupação como nós tivemos, não pensei nisso, mas você tem razão. É questão de consultar, inclusive, as entidades parceiras, para que a gente levante isso. Que uma das coisas que me perguntaram numa das entrevistas era como poderia se compensar o comerciante que perdeu um dia de trabalho, o trabalhador que teve dificuldade de chegar, o comprador que se viu impossibilitado de comprar. E a tendência nossa é sempre dizer, bom, quem sabe vamos pedir para o governo fazer uma redução ou dar um maior prazo para pagamento do imposto, mas não tinha pensado nessa hipótese, que é mais drástica, mas mais séria, e ela vai ser... Vou levar a sua sugestão para que a gente discuta isso, porque é bem possível e talvez seja necessário para evitar futuras greves dessa modalidade, dessa aberração que foi pura e simplesmente, sem nenhum motivo que justificasse, sem nenhum prejuízo direto a esses trabalhadores, e mais, atingindo inclusive a educação, Cláudio. O que é mais triste, nossas crianças são mais prejudicadas. Já temos uma educação que merece o cuidado e novas metas, mas agora ainda piora com essa adesão injusta e irresponsável. Presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Ordini, está aqui no estúdio do Jornal Gente hoje conosco, falando sobre o setor e as questões da economia. Presidente, acho que não existe setor mais sensível do que o comércio para a gente ter um termômetro de em que momento está a economia brasileira, qual é o grau de confiança do consumidor. O que o senhor conta para a gente a respeito dos números que a Associação Comercial de São Paulo tem sobre esse momento aqui, o termômetro? Você sabe, Thaís, que nós temos um grande problema. O Brasil, a economia brasileira, o comércio brasileiro, ele saiu de uma pandemia extremamente devastadora. Então, eu vou só trazer um exemplo para vocês que é muito significativo. Empresas de terceira geração foram obrigadas a encerrar a atividade porque não conseguiram substituir. Muitos empresários venderam seus bens para trazer para a empresa, para salvar a empresa, aquilo que eles haviam conseguido durante dezenas de anos, talvez gerações, de acumular alguma riqueza para o seu resguardo, eles foram obrigados a desenvolver. Então, hoje, o capital de giro do comerciante é o estoque que tem ali, que às vezes nem está pago. E qualquer mexida, como esse caso de uma greve absurda, como nós tivemos, traz um prejuízo.
Então, isso significa o seguinte: uma instabilidade e uma insegurança jurídica muito grande. O Brasil, eu até ouvi de um deputado uma expressão muito interessante. O Danilo Forte declarou num determinado momento que nós deveríamos fazer como a Inglaterra, tirar todos os tributos para que a economia cresça novamente. Eu sei que é uma proposta difícil no Brasil, com o Estado gigante que nós temos, mas olha, seria a solução, porque a nossa economia tem um potencial maravilhoso. Ainda ontem recebemos lá na associação mais um expert na área do agro. Eu até vou convidar vocês, no dia que nós tivermos uma reunião do agro, vão assistir, porque a tristeza que nós temos de ver toda essa economia se transforma numa alegria com as notícias que o agro traz, né? E esse agro que muitas vezes é incompreendido e principalmente, às vezes, até hostilizado por autoridades que não conhecem o detalhe por dentro. Aquele indivíduo que traz dificuldade. O agro está trazendo aqui esperanças novas com distribuição. Eu nem sabia, mas São Paulo, por exemplo, tem 5.000 ovos, uma produção de 5.000 ovos por minuto. Milhões de ovos que são trazidos nas granjas. Isso é um negócio, uma cidade. Agora imagine um país todo reunido. Nós produzimos tudo em grande escala, com grande potencial. Nós hoje, o trigo, por exemplo, que até alguns anos atrás nós éramos totalmente dependentes da importação, hoje nós temos produção de quase 60% do que nós consumimos e até 2030 vamos estar autossuficientes. E quem disse isso foi o embaixador Rubens Barbosa, que é o presidente da Associação dos Produtores de Trigo. E isto mostra a pujança do Brasil. Há 10 anos atrás não tínhamos nem 10% da produção e em 2030, que está ali logo chegando com 100%. E isso se repete em todas as áreas, em todos os momentos. Esse é o Brasil que nós queremos, mas é um Brasil que, infelizmente, não é o real. A senhora perguntou com muita razão sobre a economia. Eu diria para vocês que há um pessimismo que nós temos que reverter pelo potencial desta nação, que indiscutivelmente será uma das maiores do mundo rapidamente, mas é preciso rever tudo isso. Você sabe que a gente entrevistou um economista aqui nessa semana que citou uma frase do Roberto Macedo. Espero não errar, mas é mais ou menos assim. A gente falava sobre a Argentina, né? A Argentina sonha com um passado que não volta e o Brasil sonha com um futuro que não chega. Exatamente. Mas o Roberto Macedo é nosso companheiro lá na Associação Comercial, é o diretor da nossa faculdade e a gente tem muito contato. Mas eu vou dizer que eu quero que ele esteja errado. Eu espero que esse meu querido amigo, nós vamos ter futuro. Eu sou otimista, eu não vou ver. Pela minha idade não vai dar para ver, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos nos orgulhar do Brasil. Vocês que são mais moços vão chegar a ver. Presidente, além da questão da greve que nós tratamos aqui, que prejudicou bastante o comércio essa semana, além da questão da reforma tributária que está colocada aí com muita discussão, né? E o senhor trouxe o ponto de vista do comércio, nós temos um desafio central, que eu sei que é uma luta da Associação Comercial, que é vencer a questão da Cracolândia no centro de São Paulo. O centro de São Paulo, onde está a sede da Associação Comercial, está muito degradado há anos e uma das questões que ajudam aí e corroboram para essa degradação é a questão da Cracolândia. Que entra prefeito, entra governador, entra autoridade, sai, empresas ali que acabam investindo, ninguém consegue resolver o problema da Cracolândia. Como que a Associação Comercial está analisando essas novas medidas que foram tomadas lá no centro e o senhor vê alguma perspectiva de vencermos essa guerra no curto prazo? Bem, boa pergunta essa sua, e dá uma oportunidade para que a Associação Comercial mostre o que ela tem feito.
nós estamos trabalhando junto com o prefeito e com o governo do estado no sentido de ajudar. Nós hoje temos um centro de acolhimento onde as pessoas de rua têm uma dignidade de ter a sua refeição sentado numa mesa, sua higiene feita, e este trabalho está ligado a ONGs sérias que poderiam levar este indivíduo para qualificá-lo e gerar emprego. Muito bem, mas a minha preocupação era exatamente dos dependentes químicos. Como ajudá-los? Esta ONG também tem convênios com clínicas que poderiam tirar. Mas existe, e aqui eu faço um apelo ao Ministério Público, nós temos que cuidar da saúde desses indivíduos. Muitos deles têm recuperação, vai demorar, mas tem recuperação. Então é preciso que haja uma internação compulsória. Há necessidade de que eles sejam tratados. E depois desse tratamento, dessa desintoxicação, eles decidem se querem voltar para a rua ou se querem prosseguir num caminho do bem e do progresso, porque a sociedade está consciente disso. E a Associação Comercial tem percebido e está à frente desse movimento. Então, eu vou lhe dar duas notícias boas. Não só o Centro Histórico, que está sob a nossa constante preocupação e trabalho, está durante o dia com segurança. Hoje temos câmeras especiais já instaladas que trazem, inclusive, a segurança para as pessoas. Pode se transformar num shopping a céu aberto. E a mesma coisa vai ocorrer com o Centro Novo, ou seja, depois do viaduto, a partir do Municipal até a Praça da República e Largo do Aroche. Existe também um movimento que está seguindo exatamente este caminho, de criar condições para que aquelas pessoas de rua tenham dignidade e sejam resgatadas para que possam ser ajudadas. E os dependentes químicos, com todo o respeito à autoridade e principalmente ao Ministério Público, precisa de medidas para salvar a vida deles. Não é para impedir que eles estejam na rua, é para ajudar, porque muitas mães, muitos pais se desesperam em ver seus filhos ali e não têm solução por falta de vontade política. Eu queria saber do senhor o seguinte: como manter o otimismo em um país onde há governantes, né, como é o caso do atual governo, né, que segue uma lógica do sindicalismo mais atrasado que há sobre o planeta, que é o sindicalismo brasileiro, é aquela lógica de que eles amam o emprego, mas odeiam o empregador. A gente tem visto nesse primeiro ano de novo governo uma atitude assim persistente em dificultar a vida de quem empreende, de quem oferece, quem garante empregos e que paga salários, né? Como manter o otimismo num quadro como esse, né? Porque, afinal de contas, parece haver uma determinação de matar a galinha dos ovos de ouro deste país, aquelas que ainda restam, né? Queria saber que o senhor que parece tão otimista, que nos passe essa sensação também, como ser otimista num quadro como esse. Olha, a sua análise foi muito objetiva e realmente você tem razão. Pelo quadro atual, nós não temos nenhuma esperança. Mas, como a minha idade me ensinou, a gente tem que olhar um pouco para frente. Okay. Eu quero dizer a você o seguinte: tenho visto uma liderança jovem que está surgindo, e essa liderança jovem surgindo está fazendo um trabalho muito bom. Eu não vou citar nomes para evitar posições, mas eu tenho visto, e não é só no Brasil, é no mundo. Inclusive, eu vou citar este porque eu fiquei impressionado. O novo presidente do Paraguai nos deu a honra de visitar e durante algum tempo conversando com ele, eu fiquei emocionado de ver um jovem de 44 anos com a cabeça que tem e com a finalidade. Ele disse: eu não quero nada do Brasil a não ser a tecnologia. Eu quero apenas que nossa agricultura tenha os recursos que vocês têm.
nós temos a terra, mas ainda o nosso produtor ainda está atrasado. Então, por favor, nos ajude. E ainda ontem conversávamos para ter uma sugestão de levar a Embrapa para lá. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque jovens dessa idade, aqui no Brasil também, estão assumindo posições de governo, e esses jovens vão mudar essa característica. Por isso que eu sou otimista. Eu sou otimista por duas razões. Primeiro, porque nós temos uma terra maravilhosa, abençoada por Deus. Eu não tenho dúvida disso. Não só sob todos os aspectos, como também pela sua população. A grande maioria da população brasileira pode não ter a educação que precisaria ter, mas ela tem um coração. Nós somos muito mais fraternos do que em algumas áreas. Esse é um ponto. Em segundo lugar, a riqueza. É indiscutível, Cláudio. Você pode ter certeza que você viajando... Eu tive outro dia com o Aldo Rebelo e ele fez uma viagem saindo de São Paulo e foi até a Amazônia, entrando por cidadezinhas. O que ele traz de notícia, aliás, é uma sugestão para vocês ouvirem. Ele esteve aqui conosco, viu? Já teve? Contou essa experiência aí recentemente. Então, por tudo isso, Cláudio, a gente tem que ser otimista. Por mais que tente uma minoria, não vou entrar em outros argumentos, mas uma minoria pode tentar derrubar esse país, mas não vai conseguir, porque ele é maior do que tudo isso. Por isso que é meu otimismo. Presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Ordini, esteve aqui hoje no estúdio do Jornal Gente, falando com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, com o assinante do Band News TV. Presidente, muito obrigada, pela sua visita. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela oportunidade. Obrigado, presidente. Daqui para frente, o Jornal Gente